Olá, bem-vindos ao meu canal, sou a Cristiana e hoje nós vamos fazer um exercício que envolve a exergia para um misturador. Ele fala o seguinte, é um novo exercício, né, o 7.82 do livro do Moran Shapiro, 8ª edição. Então ele fala o seguinte, a figura e a tabela apresentada fornecem um esboço e os dados operacionais em regime permanente, então está aí em regime permanente, de um misturador que combina duas correntes de ar. Então, tem aqui o 1 a entrada, o 2 outra entrada, e eles vão sair na seção 3. Então, a corrente que entra tem 1500 Kelvin e 2 kg por segundo de vazão máxima. As perdas de calor, os efeitos de movimento e gravidade podem ser ignorados. Ele fala para utilizar um modelo de gás ideal para o ar. E aí ele pede para determinar a taxa de destruição da exergia. E pede para adotar como ambiente, né, uma temperatura T0 de 300 Kelvin, uma pressão de 1 bar. Então, tem os 3 estados aqui definidos, ele me dá a temperatura, a pressão, e ele já me dá as propriedades. Então, ele me dá a entalpia e o S0, que é a variável, a parte da entropia, né, que depende apenas da temperatura. Então, ele me dá a vazão de entrada, mas não me dá nem a vazão da entrada do ar na seção 2 e nem na seção 3. Então, como é que nós vamos fazer isso? O primeiro passo é a gente determinar as vazões. Tá? Como é que a gente faz isso? Normalmente, a equação de conservação da massa ela pode e deve ser usada como equação, entre aspas, coringa para ajudar a resolver. Tá? Então, o que a gente sabe? Ele fala que é regime permanente. Se é regime permanente, a somatória das vazões mássicas de entrada tem que ser igual ao somatório das vazões mássicas de saída. A massa não pode ser nem criada nem destruída, a massa tem que ser conservada. Então, toda a massa que entra tem que ser igual à massa que sai. Então, o que eu tenho aí? Que M.1 é igual a M.2 mais, na verdade, a massa que entra, né? Então, a seção 1 é a entrada, a seção 2 também é a entrada, e a seção 3 é a saída. Então, M.1 mais M.2 é igual a M.3. Bom, eu só tenho a vazão de entrada. Então, eu tenho uma equação e 2 incógnitas. Então, eu preciso de mais uma informação para poder determinar outra vazão. Isso a gente vai conseguir como? Através da primeira lei da termodinâmica. Então, o que a primeira lei da termodinâmica me fala? Que ponto menos W ponto é igual ao somatório de MS/HS menos o somatório de ME/HE. Isso porque ele já está desprezando as variações de energia cinética e potencial. Então, eu teria que, Q ponto menos W ponto vai ser igual a M.3H3 menos M.1 H1 menos M.2 H2. É só um misturador, tá? E no enunciado mesmo ele fala que as perdas de calor podem ser ignoradas, e no misturador a gente não tem trabalho. Então, Q ponto e W ponto são nulos. Então, eu tenho que M3, a vazão 3, H3 tem que ser igual a M.1 H1 mais M.2 H2. Como na tabela ele me dá todos os valores das entalpias específicas e me dá a vazão 1, então eu tenho aqui uma equação, 2 equações e 2 incógnitas, que são M.2 e M.3. Então, eu posso juntar todas essas informações e fazer um sistema. Então, a maneira mais fácil seria o seguinte, o meu M.3 eu vou substituir aqui por M.1 mais M.2. E aí eu vou isolar os termos da vazão 2, que na verdade eu quero saber, né? Então, M.1 H3 mais M.2 H3 é igual a M.1 H1 mais M.2
H2. Ou M.2 H3 menos H2 é igual a M.1 H1 menos H3. E agora, eu tendo os valores de H1, H2, H3 e M.1, a gente acha o valor da vazão 2. Então, vou substituir os valores aí. O H3 é 96808, o H2 300,19, a vazão 1 ela é 2, o H1 1635,97 e a 396808. Bom, fazendo os cálculos, aí a gente encontra que a vazão 2, por coincidência, ou não, né? Mas ela é 2 kg por segundo também. E aí, com M.2, eu posso achar o M.3, que vai ser a soma das duas. Então, M.3 vai ser 2 mais 2, que dá 4 kg por segundo. De posse disso, a gente pode encontrar o que foi pedido no enunciado, que era a taxa de destruição da energia. Bom, então como é que nós vamos fazer isso? Nós temos, na verdade, duas maneiras de se fazer isso, tá? Então, a gente pode usar os conceitos do capítulo 7 ou do capítulo 6. Então, vamos trabalhar com o do capítulo 7. Então, a primeira é a equação 7.13a dessa oitava edição. Ela me fala assim, ó, 0 é igual ao somatório de 1 menos T0 sobre TJ, que ponto J, mais as taxas de energia aí. Menos o E.D, que é o que na verdade foi pedido. Bom, como no problema a gente não tem troca de calor e nem trabalho, o que sobra são os termos de fluxo de energia de entrada e de destruição de energia. Tá? Eu vou isolar o E.D, que foi o que na verdade foi pedido. Então, se eu passar para o outro lado, vai ficar entrada menos saída. Tá? Então, os dois de entrada, então, é ponto F1 mais é ponto F2 menos é ponto F3, que podem ser dados, né, em função das vazões. Então, aqui, M.1 é F1 mais M.2 é F2 menos M.3 é F3, onde essa energia de fluxo, né, ela é o que para cada ponto? H menos H0 menos T0 S menos S0 mais o termo da energia cinética e da energia potencial, que a gente vai desprezar, já que ele falou no enunciado. Então, para cada um, eu vou precisar determinar esses parâmetros, H menos H0 e o S menos S0. Bom, o que a gente pode falar disso? Primeira coisa importante é definir os valores do estado morto, tá? Do zero. Se a gente voltar lá no enunciado, a gente pode ver que o ponto 2, ele tem a mesma temperatura do estado morto, tá? Então, 300 Kelvin, 300 Kelvin. Então, eu tenho aqui, ó, o H e o S0. Tá? Então, esses são os valores que a gente vai usar para o estado morto, já que a temperatura é a mesma. E o outro detalhe que a gente precisa discutir é o seguinte, esse termo aqui, ó, ele envolve S, tá? S menos S0. E a gente tem na tabela, é o S0 no subscrito, tá? S menos S0 seria S0 menos S00 menos o R ln de P sobre P0, porque a variação de entropia, ela leva em consideração não só a parcela, né,
devido à variação da temperatura, mas a variação de pressão também tem que ser considerada. Então, se eu pegasse, por exemplo, aqui, ó, S2 menos S1, a expressão seria S2 zero menos S1 zero menos R ln de P2 sobre P1. Tá? Então, como eu estou trabalhando aqui a variação de um ponto genérico para um ponto do estado morto, aqui o S é o S genérico, S0 é S do estado morto, né? E as pressões P e P0. Tá? Então, por isso que fica desse jeito. Vou apagar isso aqui, já que nós estamos trabalhando essa de 1 para 2, tá? É só para informação mesmo. Bom, então, o meu EF, ele seria H menos H0 menos T0 e os termos da variação da entropia. Então, isso daqui. Então, quando eu quero saber, por exemplo, o EF1, aí seria H1, S1 e P1. Se for para o 2, a gente coloca o termo de 2 aqui. E assim para o 3 também. Então, vamos calcular esses termos. O meu EF1, ele seria H1 menos H0 menos TE0 sobre P0. E para os demais, a gente teria termos semelhantes. Então, vou colocando os valores aqui. O meu H1 é 1635,97 e o H0, 300,19. O T0 é 300 para os dois. Eu vou colocar na linha de baixo para caber, porque é grande. Então, 3,4452. Depois vocês podem conferir com o enunciado, tá? Para checarem esses valores. Esse R que tem aqui é a constante do ar, tá? Que é 0,287. E a diferença de pressões. Então, meu F1 deu 872,5. Então, vou colocar só as respostas dos outros. Não vou fazer o EF2, porque tem um detalhe, né? Do 2 aqui. O estado P2, o estado 2, eu vou subir na tabela de novo para vocês verem, ele tem a mesma temperatura do estado morto, então tá aqui, ó, 300 Kelvin, mas a pressão é diferente. Então, o que que isso significa? Que lá embaixo, quando a gente for trabalhar os termos, o H2 vai ser igual ao H0, porque a entalpia depende apenas da temperatura, e o S0 também depende só da temperatura. Então, no caso, o cálculo do EF2, ele seria menos T0 menos R ln de P2, que é 2, bar, 1 bar. Então, meu EF2 deu 59,68. E aí, eu não vou colocar do 3, não, porque senão o vídeo fica grande demais, mas dá 367,68. E aí, agora eu já posso calcular a minha taxa de destruição da exergia. Então, a expressão que a gente tinha visto lá em cima era essa daqui, menos M.3 é F3. Então, se eu fizer esses cálculos aí, o que que eu tenho? A vazão 1 era 2. O F1 é 872,5. A vazão 2 também era 2, com 59,68. E menos o 4, com 367,68. Então, a minha taxa de exergia destruída aí, 393,63 kW. Tá? Então, esse modo de solução, né, é usando a equação do capítulo 7. A gente poderia ainda ter usado a equação do capítulo 6, que é a equação 6.36. Ela fala o seguinte, olha, 0 é igual ao somatório de QJ sobre TJ mais, bom,
mais o sigma ponto. Bom, como eu não tenho calor, esse termo desaparece, tá? Então, meu sigma ponto, né, que está relacionado à taxa de destruição da energia, ele vai ser M.1 S1 mais M.2 S2 menos M.3 S3. Tá? Uma maneira que fica fácil da gente ver isso, né, porque eu não tenho exatamente a entropia. Tá? Eu posso calcular a variação de entropia, então eu tenho que relacionar isso com variação da entropia. Então, o que a gente vai fazer aqui? Substituir o meu M.2, 2 no 3, pela soma do vazão 1 com o vazão 2. E depois a gente vai igualar os termos. Então, eu vou colocar o M.1 em evidência, aí eu teria o quê? S1 positivo menos S3. Então, S1 menos S3. E a mesma coisa para o M.2, eu vou ter S2 menos S3. E agora eu consigo trabalhar em termos da variação da entropia. Então, tem aqui, ó, M.1. S1 menos S3, a gente acabou de ver, né? A expressão seria S3. Acabei de ver aqui uma coisa. O meu aqui está mais sigma ponto. Tá? Então, quando eu for colocar ele para o lado de lá, eu tenho que trocar todos os sinais desses aqui. Então, fica menos M.1, menos M.2, mais M.3 S3. Então, eu tenho que trocar todos os sinais de novo aqui. Então, esse também fica negativo, esse fica positivo. E aí, nesses outros, estava S1 menos S3, vai virar S3 menos S1. E esse aqui está S2 menos S3, vai virar S3 menos S2. Eu poderia ter simplesmente só trocado o sinal do sigma ponto, né? Mas eu já quero encontrar o valor dele positivo. Então, continuando aí, né? S3 menos S1, S03 menos S1, 0, né? Menos LP3 sobre P1, mais M.2, S3 menos S2 menos o R, Ln de P3 sobre P2. E agora eu posso substituir os valores. Então, vamos dar M.1 é 2. Ponto 44,52, o R é o 0,287, e as pressões, pressão P3 é 1,9, pressão P1 é 2 bar. Vocês podem ver que aqui não importa a unidade que a gente está trabalhando, porque é o Ln de uma coisa sobre outra coisa da mesma unidade, então não precisa fazer conversão. Setenta, 20, a mesma coisa, Ln de 1,9 sobre 2. Então, meu sigma ponto, ele vai me dar 1,312 kW por Kelvin. Só que isso não é a minha taxa de destruição da energia. Para eu relacionar isso com a taxa de destruição da energia, basta multiplicar pela temperatura do estado morto. Então, T0 vezes o sigma ponto, que vai me dar, então, 1,312, e, obviamente, não por acaso, vai me dar exatamente o mesmo valor que a gente encontrou usando o outro método. Tá? Então, são dois métodos diferentes para se resolver o mesmo problema. Então, exercício grande e cheio de detalhes. Espero que tenha ficado claro para todo mundo.